Olá para todos que estão assistindo o vídeo e um olá mais do que especial para os 80 ferengues que já estão inscritos aqui no canal. Para quem nunca assistiu Star Trek e quem ainda não teve a curiosidade de dar um Google no que é um ferengue, eu apresento para vocês um ferengue. Mas por favor, não se sintam ofendidos. Ser um ferengue pode ser considerado um dos maiores elogios do mundo. Nossa, como você entende de finanças, de empreendedorismo? Você está até me parecendo um ferengue. Diz aí pra essa pessoa que é super controlada financeiramente, que tem a sua vida toda certinha, toda direitinha, e diz pra ela: você é um ferengue. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre os pontos que marcaram a minha vida nesse meio empreendedor do dinheiro e que me tornaram a pessoa que eu sou hoje. Há um tempo atrás, eu li um livro chamado Ponto de Inflexão, do Flávio Augusto. E o que é o ponto de inflexão? O ponto de inflexão nada mais é do que qualquer escolha que você faça na vida. Pode ser coisa pequena, como o que você vai comer, a roupa que você vai vestir. Todo dia você decide o que vai fazer da sua vida. Se você bota um despertador, porque você quer acordar cedo para correr, e você escolhe não acordar, esse é o seu ponto de inflexão. Foi uma coisa que você decidiu fazer. Como pode ser algo muito grandioso. Por exemplo, pedir a demissão do trabalho. Você escolhe ficar no seu trabalho ou você escolhe pedir a demissão. Então, todos os dias isso acontece. Nós temos 1 milhão de pontos de inflexão. Mas hoje eu vou falar sobre alguns que marcaram bastante a minha vida. Você também quer se tornar um ferengue assim como eu e essas 80 pessoas que já estão aqui? Então, inscreva-se no canal, curtam o vídeo e ativem o sininho. Então, gente, como eu falei antes, os pontos de inflexão são todas as escolhas que você faz na vida. A vida que você tem hoje, financeira, amorosa, de saúde, de trabalho, tudo isso é consequência de todas as escolhas que você fez lá atrás. E eu vou contar aqui agora qual foi considerado o primeiro grande ponto de inflexão na minha vida. Quando eu tinha 11 anos, eu entrei numa escola nova, no ginásio. E na minha sala, tinha umas pessoas que vendiam coisas. Um vendia um adesivo, o outro vendia pulseirinha. E naquela época era meio modinha. Então eu cheguei em casa e pedi pra minha mãe se eu podia vender alguma coisa e se sim, o que eu venderia. A minha mãe, quando era mais nova, ela vendia bombom também na escola. Então ela me deu essa ideia de vender bombom. Então eu ressalto aqui que a minha mãe foi fundamental nessa época, porque ela poderia ter sido igual todas as mães e ter facilitado pra mim, me dado alguma coisa pra revender, só pra passar aquela modinha como passou pra muitos. Mas não, a minha mãe disse, se você quer vender alguma coisa, então vamos lá, vamos pesquisar, vamos ver preço. Então ela me ensinou a ter uma noção de estoque, para não precisar ficar indo e voltando para comprar matéria-prima. Ela me fez aprender qual era o custo de um produto. Ela me ensinou a fazer todas as continhas para saber o que eu podia deixar na caixinha, o que eu podia pegar de lucro para mim. Então, assim, ela sem saber estava me ensinando e me dando uma base para tudo que eu ia usar dali em diante para minha vida. E não podia ter dado mais certo. A modinha passou para todo mundo e para mim continuou. Porque eu vendi bombom da minha 5ª série até o meu 1º ano. Em alguns meses que eu tava vendendo, eu tive a ideia de botar outras salas para revender para mim. Então, em menos de um ano, eu já tinha 7 salas que vendiam bombom para mim. E assim, realmente foi algo grandioso. Foi algo que me fez aprender muito, ter muita noção das coisas e desde muito nova. Agora, todos os empreendedores que mexem com alimento, presta atenção nessa dica. Uma coisa que eu pequei muito nessa época do bombom e que eu acho que muitos empreendedores pecam é o seguinte: você monta um cardápio, né? Seja de doce ou seja de salgado, de pratos, de tipos de bombom, tipos de bolo, enfim. E de repente alguém chega pra você e fala assim: ah, Luísa, eu gosto muito de bombom de paçoca. E naquele meu cardápio inicial, eu não tinha bombom de paçoca. E eu pensava, não, eu sei fazer bombom de paçoca. Então eu ia e acrescentava esse novo sabor no meu cardápio. Aí daqui a um tempo, uma outra pessoa chegava pra mim e falava, ah, eu gosto de bombom de goiabada. Eu sabia fazer, incluía. E assim o meu cardápio ia aumentando muito. Consequentemente, a minha linha de produção ia ficando muito diversificada. E quando você tem uma linha de produção muito diversificada, você acaba perdendo a sua produtividade. O que isso significa?
Todas as vezes que eu ia para a produção dos recheios dos bombons, eu não tinha 1, 2 ou 3 sabores para fazer. Eu tinha 10, ou às vezes até mais do que isso. E assim, para pensar, até que ponto isso vale a pena? Você diversificar muito para de repente atender a 1, 2, 3 clientes com alguns sabores específicos. Então a dica é: diversificar a sua linha de produção faz com que você perca produtividade. Eu não estou dizendo que é errado você vender muitos sabores, mas você precisa entender até que ponto isso vale a pena, se eu tenho público para isso. Então, naquela época, eu com apenas 11 anos já tive o meu primeiro ponto de inflexão, porque eu decidi continuar, eu decidi passar da modinha com todo mundo e dar continuidade em algo que realmente foi, assim, fundamental na minha vida. Após isso, a gente chega ao meu segundo ponto de inflexão. Foi quando eu já estava no primeiro ano, eu já tinha mudado de escola, eu fui para o Sistema Elite de Ensino e na época eles tinham um projeto, eu não sei se hoje ainda existe, mas tinha um projeto que se chamava Palco Elite, que nada mais era do que a gente ler um livro didático dado pela escola e montar uma peça de teatro com todas as pessoas da turma. A gente podia imaginar que era só isso, mas na verdade eles estavam ensinando algo muito maior pra gente. Aquilo ali era um senso de empresa. A gente separava a turma em setores, existia uma diretoria, existia uma administração, a gente mexia com dinheiro, a gente precisava comprar as coisas. Então, assim, isso era algo muito maior. E por que eu digo que eu considero esse meu segundo ponto de inflexão, quando todo mundo ali na turma poderia ter considerado? Foi porque eu escolhi me dedicar a esse projeto. Eu entendi o que eles estavam querendo passar pra gente e realmente me dediquei. Outras pessoas podem ter participado pelo projeto e não ter considerado isso um ponto de inflexão por simplesmente ter feito o projeto de qualquer maneira. Então, pra mim, fez a diferença na minha vida e eu considero esse o meu segundo ponto de inflexão. Dica para você, aluno que ainda está estudando: aproveite todos os projetos, principalmente esses extracurriculares, porque isso faz com que você consiga perceber coisas diferentes de matemática, física, português, história. Você consegue entender um pouquinho do mundo antes de escolher o seu tipo de faculdade, a sua profissão. Então, aproveite muito esses outros projetos para você abrir a sua cabeça. Então, depois de fazer o meu primeiro e meu segundo ano com esse projeto do Palco Elite, eu decidi fazer o meu terceiro ano militar só porque eu gostava de matemática. E acabou chegando no final do ano, eu não segui a carreira militar. Futuramente eu vou gravar um vídeo falando sobre a importância da escola nas nossas vidas para a escolha de faculdade, escolha de profissão. E acabei indo fazer faculdade de Engenharia de Produção na Unigran Rio. Quando chegou mais ou menos na metade da minha faculdade, eu consegui um estágio muito bom numa multinacional que todo mundo queria. E o caminho estava até indo bem, mas chegou determinado momento que eu precisava crescer. Eu sentia que ali dentro eu não estava mais conseguindo crescer, ou que simplesmente eu precisava de uma coisa diferente. E é aí que entra o meu terceiro ponto de inflexão. Eu decidi sair do estágio para criar minha própria empresa. Eu digo que, independentemente de todas essas coisas terem acontecido na minha vida, eu sou uma empreendedora nata. Eu teria buscado esse caminho de alguma outra maneira. Mas esse terceiro ponto de inflexão foi realmente, assim, muito importante. Eu segui um caminho que eu não me arrependo, eu abri a OTA e hoje eu também sou muito conhecida por causa disso. E a OTA não morreu, ela ainda vai voltar. Fiquei com a OTA durante alguns anos. Foi um aprendizado incrível, porque aí já era tudo comigo, eu já tinha uma base, era uma empresa muito mais estruturada, então assim, foi uma experiência incrível. E comecei a trabalhar, e aí que entra o meu quarto ponto de inflexão, quando eu decidi montar a Ferengue. Eu convidei o meu chefe, diretor da empresa, que hoje em dia é o meu sócio, junto com a esposa dele, o Cláudio e a Liliana, e nós decidimos montar a empresa Ferengue. Aí entra o meu quarto ponto de inflexão. Mais pra frente eu também vou gravar um vídeo explicando exatamente o que a Ferengue como empresa faz. Já o meu quinto e último ponto de inflexão acabou acontecendo nos últimos dias, quando eu decidi finalmente criar o canal aqui no YouTube. Eu sempre tive vontade de criar o canal, tentar passar o conhecimento que eu tenho e que eu venho adquirindo durante todos esses anos e aprender bastante com vocês. Então eu ficava meio na dúvida se eu montava, se eu não montava, e o tempo foi passando,
E eu posso dizer pra vocês que o meu quinto ponto de inflexão foi finalmente criar o meu canal no YouTube, ao invés de ficar procrastinando uma coisa que eu sempre quis fazer. Esses foram os pontos que mais marcaram a minha vida. E agora eu pergunto pra você, quais foram os pontos de inflexão que marcaram a sua vida? Tudo que a gente vive hoje foi por conta de escolhas que a gente fez lá atrás. E se tem alguma coisa que você está insatisfeito com a sua vida financeira, com a sua vida profissional, com a sua saúde, são as escolhas que você vai fazer agora que vão determinar isso no futuro. Nos próximos vídeos a gente vai ter bastante conteúdo para mudar isso. Então vamos juntos fazer essa transformação. Eu espero vocês aqui nos próximos vídeos e para quem ainda não se inscreveu, vem se tornar um ferengue com a gente. Tchau!